assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Enterro no meio da floresta. Primeiro eu quero dizer que vou oferecer esse relato aos alunos da escola Jamil Cauã, aqui de Rio Preto. O moço que nos conta esse relato é de Belém do Pará, e esse relato aconteceu com o pai dele. Ele diz que hoje o pai dele tem 59 anos, mas que quando o pai dele tinha por volta dos 25 anos, ele morava no interior e na beira do rio. E tinha acabado de casar com a mãe dele, e nesse tempo ele não tinha emprego, mas ele tinha herdado um terreno que o avô dele, o avô do moço que nos conta esse relato, né, que o pai dele deixou para ele, deu para ele esse terreno. Então ele começou a trabalhar com as seringueiras que existiam ali naquele terreno. Então ele trabalhava retirando a seiva da seringueira, o leite da seringueira. E vendia essa seiva, ou borracha, ou isso aí que sai da seringueira. Então ele sempre saía bem cedo, por volta das 2 da manhã. Cedo não, ele saía tarde da noite, pra mim de madrugada. Ele saía de noite, acho, né? Bom, ele saía cerca das 2 da manhã pra riscar lá a árvore para começar a descer aquela seiva, aquele leite. Então lá pelas 2 e pouco ele saía riscando as árvores para escorrer a seiva e de manhãzinha ele voltava só recolhendo aquele leite da árvore. Então, como era dessa rotina dele, uma certa noite ele saiu para fazer essa extração e ele conta que era uma noite muito clara, era atípico aquilo, porque tava um luar maravilhoso, ele falou, uma lua branquinha que iluminava tudo. E ele começou lá o trabalho, riscando as árvores lá. Então, quando foi por volta das 3h30 da manhã, para variar este mesmo horário, ele começou a ouvir umas vozes vindo do meio da floresta, das árvores lá, né? E ele conta que conforme aquelas vozes iam se aproximando, o corpo dele ia paralisando. O máximo que ele conseguiu fazer foi sentar encostado em uma das árvores lá. Ele conta que o medo era tanto, que o pai dele contou pra ele que o medo era tanto que ele sentia, que ele queria chorar, que ele queria gritar, que ele queria sair correndo dali, mas ele não conseguia, ele estava paralisado, de medo, né? Acho que começou a vir aquele medo, ele ficou ali sem ter reação. Então ele começou a ver um clarãozinho se aproximando, uma claridade que vinha vindo em direção a ele, lá do meio da floresta. E eu via também pessoas falando e fazendo reza. Quando ele reparou, era um enterro que estava acontecendo ali no meio da floresta de madrugada. Tinha pessoas chorando ali, só que ele disse que não dava para ver quem estava dentro do caixão, mas tinha um caixão ali. Mas ele disse que as pessoas que seguravam o caixão parecia que eram do tempo dos escravos. E aquelas pessoas passaram bem ali do lado dele, mas agiam como se ele não tivesse ali, como se ele não existisse, ninguém nem olhou para ele. Ele disse que pareciam pessoas bem sofridas. E ele disse também que era como se o tempo não passasse, parecia que o tempo parou. Então depois de muito ver aquela cena, vendo aquilo que durou um tempo até, aquele enterro passou, aquele povo continuou andando, e foi pro meio lá, sumiu, aí ele não escutou mais nenhuma fala, não viu nenhuma claridade mais, sumiu. Então o corpo dele foi se soltando até ele conseguir se movimentar novamente, né? Tipo, aquilo foi embora, o medo foi passando. Ah, ele não quis saber de mais árvore nenhuma, ele voltou correndo pra casa dele e contou pra esposa, pra mãe do moço que nos conta esse relato. E ele disse que começou a sentir também uma dor de cabeça muito forte, que disse que parecia que a cabeça dele ia estourar. Acredito que talvez pela tensão e pelo medo ali na hora também, né? Depois a cabeça dói. Ele foi embora depois do interior lá para Belém. E ele conta que ainda eles têm esse sítio, esse terreno aí com essas árvores, esse sítio. Mas diz que quando eles vão para lá nas férias, o pai dele não sai depois das 7 horas da noite, mas nem a pau. E diz que esse enterro apareceu para outras pessoas de lá também. Mais pessoas viram essa cena ocorrendo no meio dessa floresta. E eles juram que isso é verdade. Eles dizem que esse é o velório de um seringueiro que morreu no passado e que era escravizado pelos seus próprios parentes. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que é aquela aparição. E para vocês que já sabem, meus aluninhos assombrados, isso pode ser a tal da aparição dos fantasmas de tipo impressão.
aquilo talvez algum dia lá no passado aconteceu esse enterro aí nesse local, talvez num dia de muita lua, papai. Como essas condições se repetiram ali, naquele momento em que ele estava por acaso ali, tirando a seiva das árvores, isso aconteceu de novo, calhou de, como um filme, repassar ali no local. Por isso que esses espíritos não deram bola para ele, porque na verdade não são os espíritos daquelas pessoas que estavam ali, e sim um mero filme passando de algo que já aconteceu ali um dia. É uma impressão, é um fato, algo que aconteceu um dia ali e ficou impresso como uma foto no local. É muito louco isso, mas isso tem sentido e provavelmente acontece por aí. Por isso outras pessoas também já viram no mesmo local o fantasma, a aparição do tipo impressão, acredito eu. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar o vídeo com seus colegas. E um beijo pra vocês, até o próximo relato. Tchau!